Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa live semanal aqui, né? Se você quer participar, se você está ouvindo a gente no podcast, no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ou mesmo assistindo a gente em qualquer mídia, no YouTube, basicamente você pode participar junto com a gente ao vivo. E como que você faz isso? Você acessa o nosso Instagram todo sábado de manhã, e aí no caso a gente tem esse momento gostoso, né, prazeroso entre nós, que basicamente a gente traz um conteúdo diferenciado e obviamente que você pode me perguntar, né, aproveitar esse ensejo aí que a gente tem semanalmente para a gente trocar uma figurinha, trocar uma ideia aqui, tá bom? O nosso tema de hoje é um tema bastante desafiador, afinal a gente vai falar hoje sobre 10 maiores erros que você deve evitar para manifestar o que você quer hoje. E esses erros, creio que pode ser um dos erros aí que você está cometendo, né? Independente se as coisas estão bem, né? Eu creio que todo mundo que está aqui, ou você que está assistindo, ouvindo, nos sentindo agora, você quer sempre melhorar. E quem nos acompanha aqui na Alquimia da Mente sabe muito bem disso. As coisas, na verdade, sempre vão o quê? Ser mutáveis, ou seja, sempre tem uma transformação, um movimento no ar. E quando tem esse movimento, é obviamente que você tem todo um aprendizado, né? Hoje, por exemplo, nesse dia de hoje eu estava vendo a lua, né? A lua cheia que na verdade foi 2 dias atrás, mas ela tá bonitona lá, basicamente umas 5 da manhã, mais ou menos, que eu levantei, e aí eu consegui ver ali a lua no oeste, né? Porque vai se pôr, né? O sol agora, ó, tô vendo até o sol agora, a gente tá fazendo agora de manhã aqui, né? Tá no leste. Então, basicamente, as coisas mudam, né? Então você vê a lua cheia, a lua minguante, né? Então é como a sua vida. Então você que está buscando sempre melhoria, sempre crescer, com certeza deve saber quais são esses erros, inclusive anotar aí, se você tiver o caderninho de ouro, que a gente sempre fala, anota, faça anotações, com certeza vão ser valiosas. Vou começar com o primeiro erro aqui que você deve evitar. O primeiro erro é você manter a sua crença limitante, né? O que é manter a crença limitante? Você sabe que tem um ponto fraco, como qualquer herói, como qualquer heroína, né? Existe um ponto fraco. E até mesmo qualquer história que você goste, qualquer história que você tenha prazer em contar, ou mesmo aquele filme, aquela música que você gosta de escutar, sempre tem alguma coisa no meio do processo que pode melhorar, né? E você sabe disso. Você sabe que tem alguma coisa no meio do seu processo que sempre fica martelando, indo e voltando, né? E é uma crença limitante, é algo que sempre retorna subconscientemente. Então, o grande lance de tudo é você identificar, primeiro de tudo, existe um padrão, né? Então, o reconhecimento desse padrão, qual que é essa crença limitante que vai e volta e sempre continua na mesma. Você tem um, eu tenho, né? E isso não te faz uma pessoa pior, menor, ou mesmo, nossa, Diego, eu acredito que eu sou uma pessoa que na verdade não tenho qualidades. Não, não é nesse aspecto. É entender que você sabe dessa crença, mas você deixar essa crença sempre podar as oportunidades, segurar você na hora que você pode crescer, não está te fazendo bem. Por isso que tá, o erro tal não está de saber qual é ou não é a crença limitante. O erro está em você deixar essa crença limitante ainda perdurar dentro da sua vida. Né? Então, por exemplo, algum exemplo prático. Imagina que você tem uma crença limitante em relação a dinheiro. Você fala, eu quero ter dinheiro, eu quero ter dinheiro, eu quero ter dinheiro. Mas no fundo, você não acredita que, na verdade, o dinheiro ele é um meio, ele é um fim para você. Né? Então, por isso que o dinheiro não para na sua mão. Eu sempre falo isso. E até tem um podcast, um vídeo que a gente fala sobre isso. Quanto mais você deseja ter dinheiro, menos você tem. Assista lá, ouça, né, escute, que vai valer a pena, tá bom? Não dá pra gente falar numa live tudo que a gente precisa falar, então aproveita. Eu vou jogando alguns conteúdos aí que vocês podem aproveitar depois. Obviamente que a gente sempre convida você que quer se aprofundar mais para entrar aqui nos nossos cursos, treinamentos e mentorias. Para você saber mais é só acessar diegomangabeira.com.br e aí você vai ter um menu lá barra cursos. Bacana? Segundo erro aí que você deve evitar para manifestar o que você quer hoje é tentar manifestar muitas coisas ao mesmo tempo, cocriar muitas coisas ao mesmo tempo. E eu creio que essa lição eu aprendi de uma forma, eu posso dizer, como que eu posso, a palavra? Uma forma bastante intensa, não posso dizer assim. Imagina que aconteceram várias coisas, né, em determinados momentos da minha vida, e um deles, na verdade, eu consegui ressignificar através de um livro, né, que naquele instante de tempo e espaço fez toda a diferença. Qual que é esse livro que eu quero compartilhar com você?
O livro chama Inteligência Emocional, né? É um livro do Daniel Goleman. Eu lembro que eu acho que eu creio que eu li em 2011, mais ou menos. E o Daniel Goleman ele vai traçar alguns tipos de padrões. Tem muita gente que fica só na superficialidade falando, não, nós temos que ter inteligência emocional. Não se trata em ter, se trata em desenvolver, sabe? Porque todo dia você vai ser levada ou levado a cometer alguns erros em relação às emoções. Por isso que as emoções, elas não são um fim, elas são um meio. E por que eu quero dizer isso, né, para você? Porque quando a gente fala de emoções, você costuma não ter um foco mental muito bem produtivo ou trabalhado. Nós somos criaturas dinâmicas, né? Até a gente fala, por exemplo, em relação à habilidade do sagrado feminino, do sagrado masculino, né? Da mulher e do homem. A mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, o homem já é mais centrado, né? A gente fala que tem caixas e a mulher não. E o que acontece nesse meio do processo? Mesmo né, você menina, você mulher aqui comigo, você faz muitas coisas ao mesmo tempo, mas isso não significa que você é produtiva, né? Você sabe do que eu estou falando. E no livro do Daniel Goleman ele fala isso. Para você ter uma ideia, a atividade que o ser humano mais está presente é a atividade sexual, né? Então é a única atividade, por exemplo, e ele fala, eu acho que 70% só que você está mais centrado, ou mesmo focado naquela atividade. O resto você não está. Inclusive a gente pode dizer que você não está no momento presente, no agora. Você está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, mas não está prestando atenção naquilo que você está fazendo, né? A mesma coisa, por exemplo, você pode estar aqui me assistindo, me escutando, me sentindo na live, mas você está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Você está na cozinha, você está no carro, você às vezes está, por exemplo, em casa, mas você não está 100% prestando atenção em mim. E o que eu quero dizer? Também chamar a tua atenção, mas chamar atenção para você. E muitas pessoas cometem esse erro, né? De você tentar fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas você não faz nada. Então, o que eu quero dizer para você? Comece com uma estratégia, vá por partes. É isso primeiro? Então, é isso primeiro. Qual que é a segunda prioridade? É essa. Vai concluindo. É como se fosse numa guerra, você tem várias batalhas. Mas não tem como você, com um exército errado, ganhar todas as batalhas. São vários frontes de batalha. Então, você tem que ter uma estratégia macro, mas uma estratégia muito micro em relação a tudo que você tem que fazer. Bacana? Terceiro erro aí que você pode cometer e você tem que evitar, se trata da preocupação com o futuro, né? E isso é meio que natural. Você que está me assistindo, me escutando agora, a gente até fez uma live recentemente falando de recessão econômica. Deixa eu só colocar o spray aqui na minha garganta. Eu uso própolis, né? Muita coisa natural, sempre recomendo aí. Vale a pena, mel, né? Tem vários suplementos vitamínicos que são naturais, né? Fitoterápicos, eu sempre recomendo, né? E voltando, a preocupação com o futuro é meio que normal, né? E a gente falou de recessão porque toda crise, toda recessão econômica, ela é cíclica, ou seja, ela vai e volta, ela vai acontecer naturalmente. Só que ao mesmo tempo, o que na verdade uma recessão econômica, uma crise, ela pode reprogramar você, ressignificar você, como você reage a ela, né? Se você é uma pessoa reativa, muitas das vezes, na verdade, o que? A crise vai acontecer e você vai ser uma pessoa como todo mundo, a manada. Sempre o que? Vai ficar dependente do externo, né? Ou seja, ao invés de você ser protagonista da sua vida, quem está mandando na sua vida sempre é um governo, um partido político, a economia, um grupo social, um grupo religioso, a tua família, né, quem você diz que é amiga, amigo e assim por diante. Ao invés de você comandar a sua vida como uma capitã, né, como um capitão do seu próprio navio. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, como o seu foco é externo, você esquece de você. Então, quando volta para você, você fica desesperado. Caramba, como que eu vou resolver isso? Como que eu vou tratar esse aspecto dentro da minha vida? Então, você começa naturalmente, porque você não tem, às vezes, uma consciência em relação a alquimia do seu próprio corpo, né? Por isso que a gente ensina a alquimia da mente, para você mudar tudo isso. Basicamente o que vai acontecer, você vai meio que ativar e alterar, inclusive, seu sistema nervoso, né? Quando a gente fala disso, a gente fala do sistema nervoso autônomo, né? E você vai sair do que nós chamamos de homeostase, que seria o equilíbrio, né? Do seu corpo, por exemplo, como a natureza, que não é só o verde, nós fazemos parte da natureza, né? A gente fala da lei natural no ocultismo, no esoterismo, né? Então tudo segue a lei natural. Seu corpo também segue a lei natural. Procura sempre equilibrar.
Por isso que uma pessoa que bebe muito álcool, o fígado tenta metabolizar isso, que come muita carne, né, para destruir a proteína, né? Destruir, digo, metabolizar a proteína. Só que ao mesmo tempo, se não consegue, se é muito, né, o excesso de álcool, o excesso de gordura, fazem o quê? Que na verdade o fígado também fique sobrecarregado e às vezes para ajudar você, você vai ter que vomitar, né? Então, são alguns exemplos, mas seu corpo sempre procura uma homeostase. Dessa mesma perspectiva, o seu corpo tenta te ajudar, mas também se você não contribuir, não querer ajudar seu corpo, não tem como também ele te salvar. O que eu quero dizer? O seu corpo naturalmente ele vai produzir cortisol, que é o hormônio do estresse, né? E o cortisol é muito bom. Ser estressado é muito bom, porque se trata, por exemplo, da nossa própria sobrevivência, e é normal, né? O mecanismo de fuga, que às vezes o pessoal chama, ou mesmo dos aspectos subconscientes. O lance todo está em menos estresse ou muito estresse, né? E aí que tá, a gente fala do sistema nervoso autônomo, porque muitas vezes subconscientemente você não sai desse padrão do estresse, né? Você fica sempre estressada. Isso é ruim, porque como qualquer coisa que eu falei para você, em excesso ou mesmo em falta, o seu corpo ele vai sentir uma falta de equilíbrio, de balanceamento. E quando você, na verdade, não presta atenção nisso, você causa uma sobrecarga. Seria como se fosse uma overdose de cortisol, né, vamos dizer, que é natural, seu corpo produz, né, a amígdala cerebral. E aí o que acontece na maior parte das vezes, você sai de um sistema parasimpático para o simpático. Por isso que pessoas que são ansiosas, e pode ser um problema seu, o pessoal fala, todo mundo é ansioso hoje. Depende, né? Presta atenção nisso aí, que às vezes é uma agenda, né, do governo oculto, que a gente sempre fala da matrix mental, para conceituar você como se você, na verdade, não conseguisse ter próprio controle sobre o seu corpo, né? Muito cuidado com as palavras, principalmente agora que a gente está no ano astrológico de Mercúrio. E quando você sobrecarrega com estresse, seu corpo ele vai tentar te ajudar, mas ao mesmo tempo você tem que sair disso. Então você vai ver que, por exemplo, a pupila vai ficar dilatada, você vai sentir às vezes formigamento, ou mesmo as extremidades dos seus dedos, tanto das mãos quanto dos pés, às vezes ficarem frios, ou mesmo começar a suar, depende de pessoa para pessoa. Você vai começar, às vezes, ter calafrios, o seu coração começa a palpitar mais rapidamente, então como se fosse uma taquicardia. Se você for para um médico, um especialista da medicina hoje, que a gente fala moderna, que é extremamente materialista, vai falar que você não tem nada, né, mas não tem nada a ver com a parte física, mas tem a ver com alguma outra parte, que é o que a gente está falando, tem a ver com, às vezes até mesmo te indicar um remédio vai te prejudicar mais ainda, mas baseado no que ele conhece ou o que ela conhece. Então, assim, o que acontece com esse excesso de futuro? Né? Você começa o quê? A pensar, não visualizar principalmente, algo que poderia acontecer de uma forma mais natural. Né? E essa preocupação em excesso, na verdade, não está alinhada com o que você precisa. Quanto mais você fica preocupada ou preocupado em relação a você manifestar, criar o que você quer, menos acontece. Não é assim que acontece com você? Né? Quanto mais tranquilo com o que você deseja, mais as coisas acontecem naturalmente. Por isso que é contraproducente, é contraintuitivo, inclusive, esse erro, tá? Quarto erro aí que você deve evitar tem a ver com duvidar sobre o processo. Né? O que é a dúvida? Dúvida é basicamente você tentar ir por um caminho e voltar por esse caminho. Né? Que dentro da alquimia da mente a gente chama de efeito sanfona quântico. Né? A sanfona, o acordeon, né? Um instrumento magnífico aí, utilizado em várias culturas ao longo ao redor do mundo, né, com o objetivo aí de fazer um som bem bacana, né? Eu adoro. E o que acontece com a sanfona? Ela vai e volta. E quando você tem dúvidas sobre o seu próprio processo, sobre o que está acontecendo com você, é bem difícil você colher resultados, né? Ah, Diego, mas eu não tenho dúvida, mas nada está acontecendo. Você tem dúvida. As palavras elas dizem mais sobre você do que na verdade você pode estar querendo dizer para mim. Né? Não adianta você tentar justificar que não está tendo resultado, sendo que na verdade às vezes você tem dúvidas em relação àquilo que você está enfrentando. E muitas das vezes acontece isso com as pessoas. Elas têm uma dúvida, mas elas não admitem que tem essa dúvida. Elas não têm coragem o suficiente para admitir, caramba, eu preciso confiar no processo 100%. Eu sei que quanto mais eu vou no desconhecido, menos eu vou ter certeza se as coisas vão dar certo ou se não vão dar certo. Mas ao mesmo tempo, se eu tenho confiança que na verdade eu tenho as competências que eu preciso, que na verdade eu estou fazendo o máximo, inclusive eu tô vendo que eu posso dar mais, né, em relação ao processo, que basicamente
você consegue aprender outras coisas, né? Então por isso que eu sempre falo o conceito da humildade aqui dentro da alquimia da mente. Imagina que todos os mestres que aprenderam aprenderam, aprendem e aprenderão sobre a lei natural, sempre vão ser pessoas muito humildes. E humildade não tem a ver com pobreza, humildade tem a ver com eu sei que eu nada sei, então sempre eu vou crescer. Se você está nesse estado de crescimento sem fim, ilimitado, atemporal, né, baseado nessa realidade, nessa existência, em outras realidades, em outras dimensões, é óbvio que, na verdade, você confia no processo, porque você sabe que, na verdade, uma preocupação, ela é passageira, né? Uma existência, ela é passageira, né? Mas uma coisa sempre vai ficar, a sua energia, quem você é, não quem você acha quem é, mas o todo. Você faz parte do todo, mas você também é uma micropartícula desse todo. E esse todo sempre vai continuar, independente do que nós conheçamos no sentido de morte, né, de falecimento. Então, é isso que, na verdade, às vezes te cutuca, porque você duvida do processo. Você acha que não está dando certo. Então você também, um arquétipo bem forte nesse sentido, pode ser aquele sentido do Tomé, né? O Tomé lá na parte cristã, né? Que na verdade duvida que as coisas podem acontecer. Você é muito assim. Você só acredita vendo. Né? E se você só acredita vendo, é muito difícil você manifestar qualquer coisa na sua vida. Né? Saúde, uma cura física. Você pode até mesmo, por exemplo, salvar, né, uma doença que você tem, né? Uma imunidade em relação ao emprego, trabalho, promoção no trabalho, ajudar alguém que você está querendo ajudar, financeiramente também, ou mesmo até no seu relacionamento, né, com seus filhos, suas filhas, ou mesmo com a pessoa amada. O lance tudo, do todo, na verdade, se você confiar mais em você, ao invés de apenas esperar alguém para te ajudar para confiar, fica muito mais fácil, na verdade, as coisas darem mais certo, né? E isso, no meio do processo, faz com que você até mesmo conheça uma parte que ainda você não conhece sobre você, tá bom? Então, vamos lá. Quinto erro aí, pessoal que está escrevendo, depois eu comento, tá no final. Se você já tem uma pergunta aqui para eu responder dentro da live, aproveita aqui um campinho, tem uma interrogação aqui dentro né, do Instagram. Só clica lá e deixa a sua pergunta que no final eu vou responder. Bacana? Vamos lá. Quinto erro aí que você deve evitar é não tomar providências. Né? O que é não tomar providências? É basicamente você saber que tem que fazer alguma coisa, mas fica parado. Né? Aí você fala, não, mas eu acho que não é comigo. Né? Peraí, não é com você? Você acha que o que acontece com você não é com você? Né? Aí você é que nem aquele funcionário, aquela funcionária que, não, isso aqui não é do meu setor, então eu não vou resolver, né? E pode ser o seu caso. Você acha que no universo, na existência, como você quer chamar Deus, Buda, Krishna, Alá, Jeová, Javé, grande arquiteto do mundo, Zoroastro, Tal, né? Nirvana, Buda, não sei como que você chama, né? Ou mesmo uma entidade espiritual, mentor espiritual, arturianos, pleidianos. Você acha que, na verdade, o que acontece com você não é tua responsabilidade? É do acaso? É uma coincidência? Né? E aí o que se trata muito de um erro que as pessoas cometem. Elas não tomam providências em relação àquilo que acontece. Se você não assume a responsabilidade de resolver aquilo que você tem que resolver, é obviamente que isso vai voltar. Né? É natural, como eu sempre falo, tudo é matemático. Né? E se basicamente você não assume essa força que você tem interior para resolver qualquer situação e não esperar o outro ou a outra fazer por você, é porque isso que é assumir, é o que a gente é um conceito em inglês que a gente chama de ownership. O que é ownership? É basicamente você ser dono de todo o processo. Se você delega, a gente fala isso até mesmo, né, o pessoal que aí vai pela política, ou mesmo para um grupo social, grupo religioso, político partidário, econômico, familiar, relacionamento, você tem um monte de minorias, né? Um monte de rótulo aí, né, hoje, né? Um monte de rótulo. Mas isso nunca foi, nunca é e nunca será uma expressão real de quem você é. Porque todos nós somos um, mas todos nós somos diferentes. E ao mesmo tempo, se algo acontece com você, é porque é para você resolver. O que acontece muito, por exemplo, num relacionamento amoroso. Ah, a culpa é dele, a culpa é dela. Né? Peraí, até quando você vai resolver
os seus problemas, os seus desafios como uma criança. Você colocar a culpa no outro é ser criança. É só chamar o seu pai e sua mãe. Pai, a culpa é dele. Mãe, a culpa é dela. Né? E aí é o que eu sempre falo. Tem muita gente ainda que tem imaturidade. E a gente vê isso nas redes sociais, nos sites, até mesmo nos veículos, entre aspas, de imprensa, de notícia, que não te informam nada, né? Eu sempre falo para vocês, muito cuidado. Principalmente agora em Mercúrio. Existe uma diferença gritante entre três conceitos. Né? Informação não é conhecimento e conhecimento não é sabedoria. Muito cuidado. Né? Informação quer dizer fatos também, tá? Então você deve procurar os três por sua própria conta. Mas não espere que um jornal de televisão, um jornal físico, um jornal das redes sociais vá te informar, né, meu amigo? Não seja imaturo, né? Não seja criança em relação, ou ingênuo. Tire suas próprias conclusões, mas vá atrás das fontes. Eu quero dizer isso porque muitas das vezes você não quer crescer nesse sentido. E ter uma maturidade é muito difícil para algumas pessoas. Porque ao invés de você querer ganhar, né, e isso mexe muito com o ego, o arquétipo do leão. Mesmo você não sendo do signo de leão, todos nós temos esse arquétipo. Os 12 signos fazem parte de você, né? Eu também, como astrólogo, eu sempre falo para as pessoas. Por isso que eu sou um polímata. Eu procuro estudar sobre várias áreas do conhecimento humano por causa disso. Viajar, conhecer gente nova. É isso que você tem que fazer também, né? E quando você sabe que os 12 arquétipos astrológicos estão dentro de você, você também tem muito forte essa coisa do ego, né? Do leonino, da leonina, que quer ganhar numa disputa, que quer ganhar num diálogo. Ela tá errado, ele tá errado. Muito cuidado. Porque a partir do momento que você fica nessa infantilidade, nada avança. Bacana? Sexto erro aí que você deve evitar para manifestar o que você quer na sua vida é basicamente ser impaciente, né? E eu vejo isso muito. A gente falou de recessão econômica, até eu convidei você, se você quiser aprender mais aí no nossa... A gente fez uma live recentemente falando de recessão econômica. Procura aí no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, que a gente falou sobre isso. Aí você assiste, tá bom? É por sua conta aí, que a gente sempre fala. Tem muito conteúdo, e se quer se aprofundar, entra no nosso curso aqui, né, diegomangabeira.com.br/curso. E a gente falou uma frase que eu vou repetir agora que é muito importante, porque na crise você vê mais rapidamente que o dinheiro se move dos impacientes para os pacientes, tá? Guarda essa frase que vai te servir muito daqui para frente. Quem enriquece, quem, por exemplo, não só essas pessoas, né, os influencers, né, e o pessoal paga pau, é interessante, considera que isso é profissão do futuro, muito cuidado, né? Há quanto tempo tem influencer? Né? Ah, Diego, mas você tem que entender que isso é a modernidade. Será que é? É como eu estava vendo ontem um vídeo, né, até compartilhando um pouquinho, abre parênteses e vou fechar rapidamente, o carro elétrico, né? O pessoal, né, assim, endeusando o carro elétrico, mas o carro elétrico ele polui mais do que um carro a combustão. E nenhum dos dois, na verdade, é a salvação da humanidade em relação ao que já foi inventado, inclusive por um outro alquimista que é o Nikola Tesla. Que é quando, por exemplo, energia gratuita, energia limpa, né? A nossa comunicação, Wi-Fi utilizando o próprio campo geomagnético e magnético da própria Terra. A gente não precisa pagar pela energia, já existe isso, entendeu? Então, assim, fecha parênteses. Então, assim, se você não procurar as fontes, não procurar a expansão, basicamente você vai continuar aqui impaciente. Uma pessoa impaciente. Aí é uma pessoa ansiosa? Pode ser que sim. Mas é uma pessoa que, na verdade, não quer parar para analisar os fatos da tua própria vida. Quando você se torna uma pessoa 100% impaciente, nada acontece. Num relacionamento amoroso, que você vai sempre descontar. Você está querendo sempre que você seja o certo. Na verdade, você quer sempre ser o cérebro da relação. E aí não dá. No trabalho, isso acontece com muitas pessoas. Por que às vezes você foi demitida ou demitido ou você está tendo poucos resultados no trabalho? Você não quer trabalhar em equipe. Você não quer aprender a ser comandada. Às vezes você tem que aprender. Né? Você também tem que ser liderado por alguém. Ah, Diego, mas ela tá errado, ele tá errado. Será que ela tá errado, ele tá errado? Ou ele falou alguma coisa que na verdade te incomodou? Que você faz errado. Né? Mesma coisa na vida, pessoal. Você tem que entender que as pessoas que estão nesse momento na sua vida, as situações que estão aparecendo, as experiências que você está passando agora, elas são proporcionais, ou seja, elas são matematicamente proporcionais à forma que você tem de resolvê-las. Não se trata que para um é mais difícil, para o outro é mais fácil. É proporcional.
É proporcional. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema. Ah, Diego, mas você não viu aquela pessoa que nasceu ali, assado. Sério mesmo que você vai continuar com esse discursinho de vitimismo comigo? Sério mesmo? Que a vida de uma pessoa é mais difícil e a outra é mais fácil? Sério mesmo? Você acha que para todo mundo é fácil? Então, a pessoa que chegou lá num padrão de vida gigantesco, então, para a vida dela é fácil, ou foi fácil? Que eu saiba, pessoas que ganham mais dinheiro têm a vida mais difícil do que pessoas que, na verdade, até ganham pouco. Porque imagina, demitir um monte de gente. Não é fácil. Você já demitiu alguém? Né? Se coloca na posição do outro. Você já demitiu? Eu quero te fazer uma pergunta. Você já demitiu alguém? Não é fácil. E não é uma situação boa. Ninguém gosta de demitir. Mas às vezes é necessário. Entendeu? Nem todo mundo é um bom funcionário. Você sabe disso. Tem muita gente hoje querendo ganhar dinheiro sem trabalhar. Não é assim? Então não seja hipócrita, sabe? Não fica querendo dos outros algo que você nem consegue entregar por você. E aí o que acontece isso com a impaciência, né? Quando você é impaciente, você não deixa ir, você não deixa acontecer as coisas. E como você não deixa acontecer as coisas, tudo vira como se fosse um dominó, sabe? A sua vida tá aquele retrocesso, é tudo em cima de uma coisa da outra e nada tá dando certo. Não é assim, né? É a mesma coisa se eu for na academia todo dia e malhar todos os meus músculos. Né? Isso eu malho há mais de 15 anos, mas eu malho desde os 13 anos de idade. E o que acontece se você malhar todo dia, 7 dias da semana, todos os grupos de músculo? Você não cresce nada. Seu corpo não se desenvolve, ao contrário, você atrofia mais ainda, porque você sobrecarrega os seus músculos, você sobrecarrega, por exemplo, até as trocas celulares, proteicas, ou mesmo de aminoácidos em relação aos seus músculos. Você afeta diretamente, ainda se não tiver sono, se não tiver uma alimentação balanceada, se você não tiver uma saúde mental, você não consegue ir para frente. Inclusive isso pode te incomodar em termos do trabalho, até mesmo sexual, pode o problema em relação até à sua própria motivação, a parte espiritual, tudo. Não tem como sobrecarregar e ainda colher resultados. Então guarda esse erro que pode ser um dos maiores erros que você está cometendo. E aí, não, mas eu tenho que acordar cedo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer. Mas às vezes tem que relaxar. Ah, Diego, então você quer que eu relaxe? Não, não, não é isso. Você tem que entender que é um balanceamento, meu amigo. Tem momentos que você vai precisar trabalhar mais, mas também você vai ter que relaxar. Mas aí, será que não tem uma meia forma aí que você tem que procurar? Porque provavelmente você está vivendo na vida 8 ou 80. Eu sei disso. Eu sei disso que você está enfrentando. Né? Várias pessoas também enfrentam a mesma coisa. 8 ou 80. Nunca pode ser uma outra forma. Por que não? Será que, na verdade, isso te incomoda tanto que, na verdade, você não quer procurar essa outra forma? E tem essa forma. Existe um outro caminho, mas esse caminho exige que você invista tempo, invista dinheiro em você, invista trabalho e esforço para encontrar essa outra forma. Né? E é isso que eu estou convidando você. A impaciência ela é mais prejudicial a você do que você mesma ou mesmo imagina. Tá bom? Esse foi o sexto erro. Deixa eu beber uma água aqui, que eu me empolgo. O pessoal que está escrevendo aí, depois eu comento, tá? Se você tiver uma pergunta, coloca aqui no balãozinho com interrogação que eu vou responder no final. Vamos lá. Sétimo erro aqui. Qual que é o sétimo erro que você deve evitar? Não liberar o resultado da forma que tem que ser. Então, assim, as coisas estão acontecendo. As situações, as pessoas ao seu redor, tudo o que tem que acontecer está acontecendo já. Não vai acontecer num resultado futuro. O que eu quero dizer para você? Os resultados que o universo, vou usar a palavra universo, tá? Que é a existência. Às vezes a gente usa muito aqui na alquimia da mente a palavra existência. A existência traz para você determinados resultados, tá? Resultados. E esses resultados nunca serão parecidos ou iguais ao que você imaginava no começo da sua manifestação. Ou seja, às vezes eu quero dinheiro, às vezes eu quero saúde, relacionamento, trabalho, né, crescimento de vida, autoconhecimento. Como você não se conhece muitas vezes, a grande maioria das pessoas não se conhece, os resultados eles serão muito diferentes ao que você imaginava. Por exemplo, se você, não sei se você sabia, mas há um ano atrás, celularmente, né, o seu corpo como célula, ou mesmo em relação à sua bioquímica, era 90% diferente do que você é hoje. Ou seja, cientificamente falando, nós podemos afirmar com ponto final
que você era 90% diferente há um ano atrás, né? Independente de quando você estiver assistindo a gente, escutando a gente no podcast, ou mesmo sentindo a gente. O lance de tudo, isso não vai mudar. É a forma que nosso corpo foi criado e é desenvolvido e será programado, né? Mesmo com inteligência artificial, né, que o pessoal paga pau, mas não é o futuro da humanidade, né? Mas enfim, fecha parênteses, o lance todo tá. Se você não sabia disso, provavelmente você não sabia, por exemplo, das coisas que poderiam acontecer com você, que é o futuro do pretérito, né, conjugação verbal. O futuro do pretérito é o amaria, é o venderia, é o partiria, né? E aí, quando a gente fala no começo, você não sabia, por exemplo, que você ia chegar aqui nessa live. Você não sabia, por exemplo, que você ia escutar esse podcast. Você não sabia que você assistia esse vídeo. Você não sabia que você ia comer o que você está comendo hoje. Você não sabia que você ia caminhar por o local que você está caminhando hoje. Você não sabia que você ia beber da garrafa que eu estou bebendo hoje. Você não sabia que você ia ter esse celular que você tem hoje, smartphone, tablet, computador que você está me assistindo. Você não tinha visibilidade. E é isso que, na verdade, mais te incomoda. Você quer ter o controle de tudo. E o que eu quero dizer com isso? Os resultados que você está colhendo agora, eles serão sempre muito diferentes daquilo que você imaginava no começo. E se você abraçar essa imprevisibilidade, né, o desconhecido, fica mais fácil para você vivenciar a tua própria vida. Né? O que eu quero dizer com isso? Imagina que você hoje imaginava que o dia fosse estar sol, né? Ah, eu queria hoje um dia de sol, mas está chovendo. Ai, né, desculpa, eu vou falar, vou falar um palavrão aqui. Mas que bosta, né? Eu imaginava que o dia ia ser de sol, né? Que bosta, agora tá chovendo, não posso ir lá, não posso ir pra cá, vou ter que ficar em casa, ou mesmo vou ter que pegar um carro, Uber, metrô, ônibus, vou ter que ir de carona. E aí o que acontece? Você começa a reclamar. Mas será que a chuva não é uma resposta para chegar numa nova situação a qual você não imaginava antes? Né? Até em termos quânticos, né, da mecânica quântica, existe o princípio da imprevisibilidade, que na verdade foi postulado por Heisenberg em 1926, que é o princípio da incerteza. Né? O princípio da incerteza de Heisenberg postula o quê? Que na verdade a imprevisibilidade é a única coisa que existe. Até se a gente for estudar cada vez mais a parte atômica, né, de quem nós somos, a maior parte de um átomo é vazio. Né? É o que a gente poderia dizer em relação à matemática, em relação a zero ou ao infinito, que é o que o cientismo, né, basicamente a ciência materialista, que está em tudo. Né? Muito cuidado você que defende a ciência, porque não é a ciência das antigas civilizações, é uma ciência materialista. Né? Então, assim, está completamente em oposição. Eles não querem falar que, na verdade, o zero e o infinito é a única coisa que existe. Eles ficam ainda querendo te provar com números algo que eles mesmos sabem que não é verdade. Né? O que eu quero dizer para você, cientificamente falando, eles, né, o sistema, a matrix mental, o governo oculto, sabe que não tem como negar que a maior parte do átomo é zero ou infinito. Então, o que é zero e infinito? É o nada, mas é o todo. Olha que interessante. Então você também, quando você se entrega, quando você medita, quando você começa a entrar em altos estágios vibracionais, né, mudando pelas 5 fases de ondas neurais, né, a gente ensina isso no nosso curso de treinamentos, começa com delta, teta, alfa, beta e gama. Você começa o quê? A cada vez mais reprogramar o seu cérebro, o seu coração, o seu sistema digestivo. Você começa a ter melhores respostas. Tendo melhores respostas, você se entrega entendendo que eu sou quem eu sou, mas eu não sou só eu, né? Eu sou o todo, eu sou você, mas também eu faço parte do todo. Mas ao mesmo tempo, eu não sou nada. Olha que interessante. Você começa a desconstruir uma série de fatores que lhe foram ensinados, programados, reprogramados pela escola, pelo sistema, pela política, partido político, minoria, sociedade, tudo. E você começa a tirar essas camadas da cebola. E quanto mais você tira as camadas da cebola, mais você começa a entrar em quem você é. Isso não é para qualquer um. Eu sempre falo, alquimia da mente não é para amadores, física quântica não é para amadores, neurociência não é para amadores. E quanto mais você internaliza nisso, mais você tem melhores respostas. Né? E aí que tá. Quando você tem melhores respostas, proporcionalmente, matematicamente, você tem que mudar o que você está fazendo. Né? E mudar o que você está fazendo nem sempre você gosta. Legal? Esse foi o 7º erro. 8º erro.
uso de afirmações que você tem que evitar, tá? Oitavo erro é uso de afirmações incorretas, né? O uso de afirmações incorretas. O que é afirmação, né? Basicamente, eu sou luz, eu sou universo, né? Tudo vem para mim com facilidade, né? E muitas das vezes, na verdade, você às vezes altera essas afirmações de um jeito para você, né? Do seu jeito. Por que não eu posso alterar essa frase? Por que não eu posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Você pode fazer? Logicamente. Mas muitas vezes você altera uma afirmação, uma frase, né? Uma afirmação que na verdade você fazia de um jeito, agora faz de outro, mas emocionalmente, né? Então os seus hormônios, neurotransmissores, eles se alteram. Ou seja, você fala aquela frase, mas no começo tinha um significado. Quando você alterou aquela afirmação, aquela frase, ela teve agora um outro significado. E muitas das vezes o que acontece com as pessoas elas começam a trazer um corpo do passado no momento presente. Ou seja, seu corpo está aqui comigo. Você está aqui me assistindo, me escutando, me sentindo. Só que ao mesmo tempo, o hormônio, o neurotransmissor está lá. E às vezes foi de uma situação não muito positiva para você. Foi uma situação negativa. Então você faz aquela afirmação, mas você não está mudando aqui. Não está nem mudando lá, porque você está trazendo essa memória, né? E a emoção é uma memória do passado. E aí o que acontece na maior parte das vezes, ao invés de você avançar rumo ao que você quer cocriar, manifestar, você está repetindo aquilo que você fazia no passado. Um exemplo claro disso, e aí no caso a gente sempre fala disso, né? A gente fala muito de espiritualidade aqui, que tem a ver com respiração. Não tem a ver com espírito, não tem a ver com mediunidade, não tem a ver com alguma religião específica, culto ou doutrina. Não é a nossa linha da alquimia da mente, que a gente sempre fala. Mas a gente estuda todos, né? Mas, por exemplo, quando a gente fala estuda, né, um mantra, estuda uma oração, você percebe o quê? Que um mantra que não tem é pronunciado e não tem uma frequência vibracional, não existe uma força energética, né, na forma, ou mesmo uma oração que você possa fazer diariamente. Se não tiver uma conotação elétrica e magnética corretamente, você pode também cocriar alguma coisa completamente oposta, independente da oração que você fala do mantra, né? E aí pode até ser o Ho'oponopono, né? Você faz assim, vamos pensar. Eu vou fazer junto com você aqui, mas é só um exemplo, tá? Como a gente sempre fala, teste aquilo que funciona para você, né? Então, a Ho'oponopono a gente fala, sinto muito, me perdoa, obrigado, eu te amo, né? Então imagina que você faça assim, sinto muito, nossa, me perdoa, caramba, eu te amo, será? Né? Sou grata que. Basicamente é isso, né? Eu sinto muito porque, né? Eu te amo, obrigado, entendeu? Você começa a falar as frases, mas sem intenção. E isso acontece com muitas pessoas, né? Com as orações. Então preste atenção que às vezes as afirmações que você diz de forma incorreta, ao invés de te ajudarem por obrigação, não, eu vou fazer porque falaram para mim que se eu fizer isso eu vou, desbloquear tudo que é do meu passado. Né? Primeiro de tudo, não existe fórmula milagrosa, não existe receita de bolo e não existe, por exemplo, uma fórmula que funcione para todo mundo. Você é diferente. Né? A gente, inclusive, no nosso canal do YouTube, a gente tem vários mantras, meditações para ajudar, mas não é o fim. São ferramentas. Né? Nós aqui ensinamos, nós temos várias técnicas, inclusive, de meditação guiada para ajudar você, inclusive, a co-criar e manifestar o que você quer. Mas não se trata do fim. Né? É um meio. Como o dinheiro é um meio. Presta muita atenção nisso. E às vezes as pessoas procuram aquilo como se fosse a última cartada que as pessoas têm para salvar a vida delas. E não é assim que funciona. Né? E às vezes procura, mantra para atrair dinheiro, mantra para dinheiro inesperado, meditação para trazer a pessoa amada, ou trazer o ex de volta, a ex de volta. Né? Por que não dá certo? Né? Você quer saber por que não dá certo? Porque na verdade não tem nenhuma intenção. É um desespero, é uma carência. Né? E o universo entende carência como falta. Falta, frequência vibracional baixa. Né? Tristeza, agonia, desespero, raiva, ódio. Né? Como que você quer criar algo positivo sendo que você está nessa vibração? Não tem como, entendeu? E aí que está um dos motivos que você não está conseguindo até mesmo alcançar o que você quer alcançar. Por isso é um erro grotesco, tá bom? Nono erro aí que você deve evitar. A gente está chegando na parte final, pessoal.
O nono erro é não dizer sim o suficiente. O que é dizer sim? Sim. Né? Quando você diz um sim bacana, um sim com convicção, um sim com coragem, você sente as suas células, né? Até usando a epigenética, você altera o seu DNA, os seus cromossomos, os seus genes, sim! Né? E isso já é provado cientificamente. Né? Inclusive, é muito estranho, né? A ciência materialista, e você pode acreditar só nisso, e aí por duas vertentes, não entendendo como isso funciona. Quando você fala um sim, você muda a alquimia do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. Sim, porque você começa a entender que as civilizações antigas, nossos antepassados, antecessores, eles também utilizavam o poder do som, da eletromagnética, para alterar, inclusive, aspectos físicos. Essa parede que está aqui atrás, essa cadeira que eu tô, esse fone de ouvido, esse smartphone, né? O dispositivo elétrico que eu tiver. Nós alteramos a matéria, utilizando o nosso som. Se você diz um sim, mas não acredita nesse sim, eu quero mudar, eu quero vivenciar, o que acontece? É como se fosse nada. É como se fosse um nada, é como se fosse um não. Né? Então vamos assim, eu vou novamente exemplificar que fica mais fácil de você compreender. Imagina assim, você quer mudar sua vida? Sim. Você quer ser promovida no trabalho? Sim, né? Você quer ter um relacionamento amoroso feliz, próspero, com a pessoa que na verdade vai ser um parceiro, uma parceira junto com você? Sim, né? Olha a forma que eu falei. É isso que muitas vezes acontece com você. Você não diz um sim com convicção, com coragem, sendo que na verdade é essa maneira que você deveria dizer. Ah, Diego, mas eu tô cansada da vida, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Sério que você ainda vai discutir, vai querer brigar com você mesma? Não se trata de você querer provar que a sua dor é maior que a minha. Né? Quem, na verdade, assume uma vida de maestria em relação a tudo, maestria mental, emocional, financeira, espiritual, né, de todos os sentidos, ela não assume essa fraqueza. Ela basicamente fala: a responsabilidade por aquilo que acontece é minha. Eu respondo por aquilo que tudo que acontece comigo. Inclusive, eu respondo por aquilo que está em desalinhamento energético comigo. A vida não é perfeita, como eu falei para vocês. Quem ganha mais dinheiro tem mais problema, né? Por exemplo, quem tem um relacionamento feliz, próspero com uma pessoa amada também tem problemas. Como uma pessoa que não tem um relacionamento tem problemas. Como uma pessoa que não está bem no trabalho tem problemas. Todo mundo tem problema. Tem que entender isso. Né? O grande lance de tudo tá para de querer ver a grama verde do vizinho e começa a ver a sua grama, meu amigo, minha amiga. Para! Todo mundo, né? A gente está no ano astrológico de Mercúrio e Mercúrio, ele é um ladrão também. Ele te ajuda na comunicação, mas ele também é o quê? É o ladrão. Perceba. O que tem de gente reclamando dos outros, julgando a outra pessoa, né? Você vai ter uma vontade de querer julgar as outras pessoas. Cuidado. Você vai querer. Isso está acontecendo muito. Preste atenção para você não ser manipulada, né? Aí começar a julgar a vida do outro sem conhecer o outro. Isso é Mercúrio. Se você não fizer o dever de casa até 20 de março de 2023, meu amigo, minha amiga, você vai, sabe, a sua mochila tá aqui, ó, sua mochila tá nas suas costas, já tá cheio de pedra do seu passado, porque você não tá fazendo o dever de casa. Você é uma pessoa que na verdade não quer aprender sobre isso. Tá aqui, caiu de bandeja, caiu de paraquedas aqui, mas pouco importa o que eu tô dizendo. O que acontece? Tua vida vai continuar do mesmo jeito, desculpa eu vou falar, mas vai continuar na merda. Vai continuar do mesmo jeito, na merda. Com um monte de pedra que você está trazendo lá dos seus traumas, crenças limitantes, do que você chama de passado. Didaticamente é assim que a gente chama. Mas está acontecendo em paralelo. Se você altera o momento presente, você altera todas as realidades e dimensões, inclusive a tua própria existência. Só que não, né? Só que não. Eu sou uma pessoa que sei de tudo. Né? Eu sou uma pessoa orgulhosa. Diego, eu não acredito no que você está falando. Você não tem que acreditar, não se trata mais. É irrelevante o que você acredita. O que é relevante é você precisa mudar você sabe disso. O que você está fazendo não está te fazendo colher os resultados que você precisa. Se você usasse a matemática para resolver seus problemas, né, que é o iluminismo pitagórico, a gnose, é o que nós ensinamos aqui nos nossos treinamentos, cursos, né? Para você conhecer mais, é só acessar diegomangabeira.com.br/cursos. Você vai entender que, se aprofundando mais em você, você vai cada vez mais dizer sim. Sim.
Você tá com um problema? Sim, eu tenho um problema, Diego. Puta, eu tô aprendendo muito com esse problema. Você tá com uma dificuldade? Sim, Diego, eu tô com um problema, uma dificuldade, mas eu sei que isso aconteceu por causa disso, disso e disso. Né? Ah, Diego, eu tô com uma pessoa que tá bem difícil na minha vida. Sim, universo, obrigado por trazer isso pra mim, porque eu sei que na verdade eu tenho que aprender com essa situação. E aí a gente entra no último erro, o 10º maior erro que você deve evitar para co-criar, manifestar o que você quer hoje. Sabe qual que é o 10º erro? Falta de gratidão. O 10º erro é a falta de gratidão. O que é gratidão? É só agradecer? Né? Também. Mas a gratidão se trata de tudo. A gratidão está, putz, eu tenho muito trabalho, eu estou sobrecarregado, muito obrigado. Ai, na verdade eu tenho pouco trabalho, obrigado, porque você sabe que você pode mais. Né? É a mesma coisa daquela metáfora do copo cheio, copo vazio. Né? Para um otimista, aquele está um copo vazio. Para o pessimista, está um copo cheio, eu não quero mais. Né? Então, assim, preste atenção como você enxerga a vida. Né? O Leibniz colocava isso no grande grão-master aí, né, da maçonaria, inclusive o último iluminista pitagórico que a gente tem aí nas escolas iniciáticas, e ele falava, a percepção não é a realidade. Né? A percepção não é a realidade. Então, assim, muitas vezes a forma que você enxerga a vida não é o jeito que, na verdade, ela é. Olha, anota o que eu estou falando. Muitas das vezes, a forma que você enxerga a vida não é a forma que a vida é. A dificuldade que você enxerga, o desafio, o problema que você enxerga, para muitas pessoas é fácil. Por que você não aprende com os outros a resolver o que você tem? Você tem humildade suficiente para aprender com o outro para resolver o seu problema? Ou você está querendo sempre resolver sozinha? Né? Tem aquele provérbio africano: se você quer ir mais rápido, vá sozinha, vá sozinho. Se você quer ir mais longe, vá acompanhado. Né? Eu sempre falo isso, né? Para todos os nossos alquimistas da mente aqui da academia, né, que entram na academia da alquimia da mente, eu sempre falo isso. Nós somos uma grande família, né? Só é alquimista da mente quem entra na academia, tá, gente? É muito importante isso. Você que consome só aqui gratuito, conteúdo, você não é, porque você não se aprofundou, você não tem o certificado. Mas para quem tem, né, quem entra na academia, né? E aí, no caso, você começa a se aprofundar cada vez mais sobre isso, né? E nesse sentido, o que acontece? Você começa a entender mais sobre a gratidão, sobre o que está acontecendo dentro da sua vida, e cada vez mais você começa a entender cada vez mais sobre os problemas que estão acontecendo dentro da sua vida. E o grande lance de tudo isso é, peraí, será que na verdade eu estou agradecendo por aquilo que eu estou recebendo nesse momento? As situações que estão acontecendo dentro da minha vida? E você começa o quê? Investigar. Como um detetive energético de você, mental, espiritual, emocional. E ao invés de você ser reativa, você começa o quê? Ser proativa. Ao invés de você esperar os outros fazerem por você, você começa a fazer por você. E ao invés de você ser um figurante dessa peça, desse filme, da sua vida, né? Um figurante. Ao invés de você ficar sentada ou sentado na arquibancada, você começa o quê? Ir lá no campo. Você começa a ser o ator ou atriz principal da sua vida. E quando você começa a enxergar isso, as coisas elas se tornam diferentes, né? Independente, na verdade, do que você acredita, né? Independente daquilo que você imagina que você é hoje, você não é só o que você acha hoje. Você é muito mais. E essa descoberta não tem fim, né? E quanto mais você cresce sobre isso, mais as coisas alteram, né? E aí, no caso, pessoal, que eu sempre falo para vocês, não tem fim. É um ciclo sem fim. É atemporal. Tudo que a gente fala aqui é atemporal. Não se trata daquilo que eu acho ou que você acha. Eu sempre falo, a gente trabalha na linha, né, da alquimia da mente, que tem a ver com as antigas civilizações. Até o grande arquétipo que a gente trabalha aqui é a verdade. Não é a minha verdade ou a sua verdade. É o conceito da verdade, com V maiúsculo, né? Que é a lei natural. Né? É a lei natural, ela não muda. E quanto mais você se alinhar a isso, mais fácil vai ser resolver o seu problema, mais fácil é entender esses 10 maiores erros que eu passei para você, inclusive para te ajudar no momento que você está passando. Todo mundo está no momento aqui. Todo mundo está no momento. Né? Talvez você está no momento mais básico, ainda você não entende muito sobre isso, mas talvez você já está num avançado. Né? E quanto mais você entender isso, mais você vai querer conhecimento. Né? Então, por isso que eu falei, existe uma diferença entre informação, conhecimento e sabedoria.
saiba diferenciar os três e saiba procurar nas fontes melhores para você conseguir chegar onde você quer chegar, tá bom? Deixa eu agora responder. Agora é o momento das perguntas que vocês podem fazer aqui como chama? No balãozinho com interrogação, e eu também vou ver os seus comentários, bacana? Deixa eu ver aqui, deixa eu beber uma água também. Vou lá no começo. Eita, Instagram tá... Opa, apertei o botão errado. Deixa eu só agradecer quem tá aqui agora. A Beth, a Gislane, a Franci Silva, a Juliana, Cisiane, Rosana, Fátima, Fernanda, de Portugal, Dani Janones, Cássia, e você que está passando, eu vi que tem muita gente que passou, até alquimistas aqui que passaram, obrigado, gente. Deixa eu ver aqui, opa, apertei de novo o botão errado. Deixa eu passar aqui. Vamos ver aqui. Nossa, é difícil fazer os dois. Deixa eu tentar abrir aqui no meu computador, porque manualmente aqui tá difícil. Se você tiver alguma pergunta, pessoal, pode deixar que fica mais fácil de eu enxergar também. Acho que eu não consigo ver aqui. Mas enfim, tô tentando, tô tentando achar aqui o que vocês escreveram. O Renato, não sei se o Renato tá aqui ainda. Ah, tô vendo aqui a Gislaine. Já passei por tudo isso, exercícios e a cura respirar na natureza. Maravilha, Gi. A fé cega assim. Ah, o Renato aqui. Eu tomava medicação leve para depressão e ansiedade, hoje não faço uso, tem 5 meses, utilizando sintomático e parasimpático. Os sistemas, né? O Renato, inclusive, ele é da Academia da Alquimia da Mente, que aprendi no curso e coloquei em prática e realmente fez a diferença. Gratidão, eu, Renato. Randy Nunes, por que quando a gente está precisando ganhar dinheiro, o dinheiro não vem? Quando não estamos precisando de dinheiro, ele vem, naturalmente, sem muito esforço. É isso mesmo. O que eu recomendo para você, Randy, dá uma olhada no nosso podcast, no nosso vídeo, é só procurar. Porque quando você quer o dinheiro, ele não vem, tá? É basicamente isso. Você pode procurar nosso canal do YouTube, ou mesmo nos podcasts, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Eu não sei onde você está assistindo ou nos escutando agora, mas tá fácil. Bacana? Deixa eu só ver aqui. A França, contribuição nota 1000. Opa. Tô tentando aqui ver os perguntas aqui, tá, gente? A Fátima, show, mude a si mesmo e tudo à sua volta muda. É isso mesmo. Francis Silva, parece simples, só que não. Gislaine, Dani Janones, é só o seu ponto de vista. É isso mesmo, né? O seu ponto de vista sobre, né? Em relação a você mudar a forma que você se enxerga, é isso mesmo. Fátima, que top, a verdade é uma porta infinita, muito bem. Cisiane, oi querida, tudo bem? A Beth, gratidão. Cássia, conteúdo muito rico, de muito valor, gratidão, querida. Franci, a França aqui, ó, colocou uma pergunta. Quero mudar de cidade, emprego. Começo por onde? Nossa, pergunta. Vamos lá. Se você quer mudar de cidade, de emprego, tem um motivo, né? Então, assim, acho que a melhor resposta que eu posso te dar, França, existe um motivo para você procurar uma coisa diferente. Mas, se esse motivo for algo superficial, você vai... O que eu quero dizer, né? Pode ser um motivo, às vezes é uma pessoa que você não quer mais na sua vida. Então, você está querendo... Como se fosse uma fuga, uma evasão, sabe? Essa energia vai te acompanhar na outra cidade, no outro emprego. Tá? Entendeu o que eu quero dizer? Você pode querer fugir dessa energia no relacionamento ou no trabalho, mas essa energia vai seguir você. A menos que você... Como se fosse um perdão. Esse é o verdadeiro conceito do karma. Né? O verdadeiro conceito do karma não se trata de algo negativo. Karma é matemático. Então, você tem uma equação matemática e quando você descobre o seu karma, você resolveu o karma. Entendeu? Mas para fazer isso, você precisa do quê? De um movimento oposto. É como se fosse uma polaridade, que a gente poderia dizer na lei hermética, lei esotérica, lei alquímica, né? E aí, no caso, quando você resolve, não importa a cidade, não importa o país, não importa a pessoa, não importa o emprego, tá? Você tá sacando? Beleza. Deixa eu só ver aqui. Tem algumas perguntas que trouxeram. Aqui, ó. Tá. Você colocou aqui, né? Beleza.
Aqui eu respondi. Ah, beleza, agora tá aqui na frente. Eu quero mudar de cidade, emprego. Tá, Franz, a primeira coisa que eu te indicaria é isso, tá bom? É, quando você tem, e você sabe qual que é esse motivo, né? Eu tenho certeza que você sabe. Quando você entende esse motivo com profundidade, aí as coisas resolvem. Aí você não precisa, em tese, mudar de cidade ou de emprego, porque essa energia já substanciou, ela já foi zerada, vamos dizer, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vi no balãozinho que vocês colocaram, então já respondi da France. Pessoal, coloca as perguntas aqui no balãozinho que fica melhor. A Cássia aqui, ela colocou. Mas, Cássia, se você puder colocar aqui no balãozinho, fica mais fácil de eu chamar, pode ser? Tenho interesse em fazer seus cursos por qual você recomenda começar. Né? Tem os cursos básicos até os avançados. Qual que é o mais avançado? É a Academia da Alquimia da Mente. Tá? Os cursos básicos que nós temos, Método Hércules de Prosperidade, 5 Riquezas da Prosperidade, tem o Detox Mental para você fazer uma desintoxicação mental daquilo que está te prejudicando em crenças limitantes, Quantum Waves de cocriação da nova realidade, entender as ondas sonoras. Nós temos também Segredos da Lei da Atração, a gente tem, inclusive se você não pode investir hoje, tem o Rota da Transformação que é gratuito. O que acontece com o pessoal, eles fazem o Rota, compram os cursos, fazem parte da academia e a gente segue. Tem clientes com a gente, pessoal, por mais de 8 anos já. Né? Nos conhecem há mais de 8, quase 10 anos aí a gente. Tá? Então comece com aquilo que o seu coração sente que deve se aprofundar, tá bom? Deixa eu chamar aqui no balãozinho. Depois eu volto aqui a Fátima. Vou trazer a da Fátima aqui depois da Gislaine. Fátima, então vamos lá. Bom dia, querida. Como você faria para trazer o cônjuge para aprender novos princípios? Vamos pensar. Se você tem que trazer, então não vai ser natural, né? Só entendendo a pergunta. Primeiro de tudo, né? O que na verdade é o seu cônjuge, né? Aí pode ser um namorado, namorada também. Para quem tá escutando a gente, assistindo, o seu parceiro, a sua parceira, tá bom? Então imagina assim, ele ou ela tem uma vivência diferente da sua e vocês se conectaram por um motivo, correto? E é esse motivo que na verdade fortalece o relacionamento. Beleza? Estamos acordados até agora, né? Beleza? E como vocês são diferentes, você tem que focar sempre nas semelhanças, não nas diferenças, tá? O que vocês têm de semelhante? Ah, eu gosto, sei lá, de natureza, ele gosta de natureza, né? Ou ela gosta de natureza. Ah, a gente gosta de ler, a gente gosta de ver documentário, a gente gosta de ver seriado, né? Então, tem alguma coisa que vocês gostam entre si, né? Vamos pensar aí no caso da Fátima, que pode ser às vezes uma situação que você está enfrentando também. Como a gente pode aprender esses princípios quânticos, princípios, né, espirituais e tal? Ele pode ter uma religião, ela pode ter uma religião, culto, doutrina, ela acreditar ou ele acreditar em alguma coisa. Mas dentro, vamos pensar, né, de uma forma simplista, dentro da religião dela, ou religião dele, do culto, doutrina, não existe algo que tem semelhança com o que você fala? Sim, existe. E aí que tá. Essa tradução, tá? Essa tradução de você trazer algo dele ou dela para o seu mundo é o que faz ele ou ela cada vez mais próximo de você. O que eu quero dizer com isso? Né? Você conseguir expressar com as palavras dele ou dela é o que vai fazer com que ela ou ele cheguem mais perto de você. Né? Por isso que não se trata, que eu sempre falo aqui, a alquimia da mente não é uma conversão, né? E aí você vai ver agora no ano astrológico de Mercúrio, muitos querendo converter as pessoas, né? Você tem que acreditar nisso, senão você vai pro inferno. É um mundo de provas e expiações, é isso ou aquilo. A gente sempre fala isso. Aqui é um convite. Quem que vai mudar a sua vida? É você, né? Você pode não concordar comigo. Não se trata de concordar. O lance de todo é você entender que o que a gente ensina aqui é a lei natural. Né? Você pode não gostar da lei natural, mas eu estou falando da lei natural. Entendeu? Que é o nosso o princípio do esoterismo, do ocultismo, da alquimia da mente. Nós seguimos a ciência das antigas civilizações. Talvez você não goste, você gosta da ciência materialista. É lógico que você não vai gostar de mim. E tudo bem. Só que o grande lance, o que a gente tem em comum, que a gente quer o bem para a humanidade. Mas não o meu bem ou o bem do seu ponto de vista. Não se trata de ponto de vista aqui. Existe algo, pessoal, que é atemporal. Não se trata da Terra, não se trata do corpo humano, se trata de todos os corpos extraterrestres, espirituais, se trata das dimensões, se trata das realidades.
Existe algo em comum, entendeu? E então, Fátima, procure algo em comum com ele, tá? E aí você vai ter mais fluência para conseguir ajudá-lo, tá? Se você quer ajuda, lógico, a gente aconselha sempre os nossos cursos, treinamentos. A gente tem até o mapa. Ah, é verdade. A Cássia tinha perguntado os cursos de treinamento. Tem nosso mapa também astrológico da Alquimia da Mente, se você quiser fazer. Só clicar também no nosso link aqui do Instagram, ou mesmo no nosso site, que você vai achar o link para você fazer o seu mapa astrológico. Você pode fazer a revolução solar também com a gente. Só você que tem que decidir, tá? Tem bastante opção. Obrigado, querida. Agora vamos trazer a pergunta aqui da Gislaine. Ela perguntou pra gente, como ter certeza realmente que estamos em progresso constante? Olha, legal essa pergunta. Inclusive, ela vai ser bastante pertinente a você que está aqui agora junto com a gente, né? Vamos pensar. Quando a gente fala de atemporalidade, o que é atemporalidade? Não existe tempo e espaço, não existe passado, presente e futuro. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, não vai existir um dia que basicamente você vai falar, se você está nessa fluência, tá? Nessa fluência, que você vai falar, não, agora eu estou no meu melhor dia, no melhor momento. Você vai falar, eu agradeço por esse momento, eu sei que eu estou muito bem. Mas você sabe que o que vai vir, que é o que a gente chama de futuro, sempre será algo diferente daquilo que você está vivenciando agora. Então, se você está abraçando a imprevisibilidade, se você está abraçando o desconhecido, é mais fácil das coisas acontecerem e, logicamente, que esse progresso você vai sentir, né? Tem mais a ver, às vezes, com sentir, quando a gente fala em relação ao cérebro, ao coração, os três cérebros, né? O córtex cerebral, ao seu coração e o seu sistema digestivo, do que apenas você falar, nossa, agora estou em progresso constante, né? Vai ser algo que você vai ter uma certeza. É o que a ciência materialista não gosta de chamar, que é a intuição. Mas a intuição é uma força, ela é provada cientificamente, inclusive porque nós temos um coração dentro do nosso cérebro e do nosso coração. Tá bom? Essa seria a melhor resposta que eu poderia te dar, tá, Gi? Gente, para finalizar, a gente já passou um pouquinho aqui do tempo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, a Beth colocou. A Beth colocou, quero fechar a loja e voltar a trabalhar com massoterapia. Você tem alguma... Aí só não ficou a pergunta, Beth. Eu acho que alguma dica? Eu acho que deve ser isso, né? Eu vou entender que você escreveu dica. Então, assim, você tem a sua loja, né? Então tem um motivo que você abriu a loja. Se tem um motivo que você abriu essa loja, você se sente pronta para finalizar tudo aquilo que você criou? Acho que porque é aquela coisa, o alfa e o ômega, né? E é ocultismo. O alfa e o ômega está em tudo. Não existe o começo, não existe o fim, porque o fim é o começo é o fim. A gente vai no princípio aí no caso da correspondência, o que está em cima é o que está embaixo, o que está embaixo é o que está em cima. Então, nesse princípio, existe um motivo que você vai fechar, mas você vai abrir o quê? Ah, Diego, eu vou começar a trabalhar com massoterapia, mas não vai ser igual a como você fazia antes. Você entende? A energia que você sente do término é uma energia de começo, tá? Porque se você não sentir, você está empurrando com a barriga um problema que você pode ter em relação a esse continuação, né? Que a gente chama de continuum, né? É um continuum de tempo, sua vida vai continuar. Mas e aí? Você sente que a energia está saudada? Matematicamente, acabou mesmo e agora você vai começar, tá? Essa pergunta, Beto, só você pode responder por você, tá? Então, é sentir como esse saldo tá tranquilo, Diego, eu me sinto calma, serena, sensata, é isso que eu tenho que fazer, então faça. Mas se você não se sente ainda desse jeito, procure a resposta que você sabe que você tem em relação a isso, tá? E não é só o financeiro. O financeiro é consequência de... Quando você tá bem, o financeiro vai, não é assim? Quando você não tá, o financeiro não vai. Por isso, para quem é empreendedor, dono de negócio, né, empresário, em qualquer região, mesmo você investe dinheiro no banco, todo mundo é um empresário, né, de uma certa maneira, ou empresária. Então perceba, se você coloca energia naquilo para crescer, como se fosse uma planta, uma flor para crescer, aquilo cresce, né? Mas é um jogo diário, tá, Beth? Pessoal, é isso, a gente passou do horário aqui, mas quero agradecer as perguntas, a Fátima, a França, a Beth, a Gislaine, quero agradecer a sua contribuição aqui, a todos, né, que estão agora assistindo também, nos escutando, nos ouvindo aqui no podcast, no vídeo.
Se você quer participar ao vivo, é só entrar aqui no Instagram. Todo sábado de manhã a gente tem a nossa live semanal, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. A gente vai se falando. Para quem quer continuar aí a se aprofundar, acesse agora, né, www.diegomangabeira.com.br/cursos. Tem uma tonelada de cursos lá para ajudar você em relação ao seu aprofundamento, inclusive a você que quer dar o próximo passo. Que a gente sempre convida, se você está sentindo já que quer dar o próximo passo, entrar dentro da Academia da Alquimia da Mente, tá bom? Gente, até logo, tchau, tchau!